Tem 5 formas de ficar rico. Você quer saber quais são as 5 formas de ficar rico? Quero. Ó, será que o pessoal Claro. de casa quer ficar? Ó, 5 formas de ficar rico. Quem me ensinou isso foi o Breno Perrucho. Que legal. Primeira forma, herdar. Pô, essa é boa, né? Você tá de boa ali, recebeu uma herança gorda, legal. Conseguiu dinheiro, ficou rico. Segundo, ganhar na loteria. Também é uma forma de ficar rico. Um pouquinho difícil, né? As chances não ajudam talvez, mas é uma maneira. Terceiro, ser um cientista, fazer uma invenção, patentear e ganhar royalties. Então, é um outro caminho. Você vai lá, patentei aquilo e agora você vai ficar recebendo royalties, você ficou muito rico. Quarto, ser um artista. Ou seja, você é um cara muito bom em algo. É igual o Neymar com futebol, o Leonardo DiCaprio com atuação. Você tem uma habilidade e você cobra muito por ela, você é um artista. Você vai ficar rico. Se você não se identificou com nenhuma dessas formas, você não é nem um herdeiro, nem ganhou na loteria, não é um cientista, não é o Leonardo DiCaprio, não é o Neymar. Calma, que tem uma quinta forma de você ficar rico. Sabe qual que é? Qual? Empreendendo. E olha que bacana. Empreender é a forma mais democrática de ficar rico. Todo mundo vai ficar? Depende da sua força de vontade, da sua mentalidade, de você não desistir. É para todo mundo? Eu gosto de dizer que o empreendedorismo ele é realmente democrático. Ele tá aí para todo mundo. Só que nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Às vezes a pessoa valoriza mais a questão da segurança. Sim. Sim. Pô, normal. Você quer lá, o que você quer mesmo é ter aquele lá, o salário do fim do mês, ter uma casa, um carro, ficar mais de boa. Porque você valoriza pessoalmente mais a segurança. E tá tudo bem. O empreendedor ele tem essa questão do risco. A ideia da segurança, que na verdade não é uma segurança, né? Porque aquela empresa que você acha que é segura, ela pode qualquer hora chegar e te mandar embora, né? É o que o Flávio Augusto fala, né? A estabilidade não existe. Isso, eles valorizam a ideia da segurança. Mas eu já parei pra fazer um cálculo com meu irmão de pessoas que a gente conhecia que ganhavam, sei lá, mais de 10 mil reais no nosso círculo. E eu acho que quase todas eram empreendedoras, não eram trabalhadores CLT. E, tipo, se você for ver na maioria das pessoas é isso. É muito difícil você conhecer um cara que é CLT e ganha mais de 10 mil, por exemplo. Porque 10 mil reais, por exemplo, num CLT é um salário já muito difícil de se conseguir. Tipo, ele já tá numa ideia de diretor, de coordenador, de, sei lá, dependendo da empresa. A não ser empresas que trabalham com comissionamento, né? Tipo, o cara é meio que um vendedor lá e ganha o salário mais comissão, alguma coisa assim. Mas realmente, a maioria das pessoas que eu conheço que ganham um pouco melhor são pessoas que são empreendedoras, né? Não, com certeza. Fizeram um estudo com as 100 pessoas mais ricas do mundo. Aí tinha as porcentagens, né? A maior porcentagem era de empresários. Sabe qual era a porcentagem de trabalhadores? Zero. Zero, Ninguém das pessoas mais ricas do mundo são trabalhadores. Mas não quer dizer que você que trabalha aqui, você está cometendo um pecado, você está errado, você é burro, você é idiota. Nada disso. O Marco está nessa transição de agora fazer um negócio próprio, foda. Então tudo tem fases na vida. Agora, o que você vai fazer daqui pra frente é com você. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo pra empreender. Usa o fim de semana. Faz 1 hora por dia. Tem maneiras. Você tem que ser criativo. E sempre lembre-se, por mais difícil que seja a sua situação, fase não é fim. O que você está é uma fase. É transitório. E sempre tem alguém com piores condições fazendo mais que você. A gente sempre ouve falar aquelas histórias, né? Da pessoa que não tinha energia e ela ficava estudando na luz do poste da rua. Tem essas histórias. E quando a gente começa a falar isso, tem que tomar cuidado para não cair numa falácia de falsa meritocracia, como se só é pobre quem quer. Calma, não é só pobre quem quer, o mendigo tem outras questões envolvidas, sociais. Só que você que tá vendo um podcast aqui, meu amigo, vamos lá. Tu já passou aqui um estágio, você tem tempo para ouvir isso aqui, internet, capacidade cognitiva, internet, um celular, provavelmente. Então você já tem instrumentos que te permitem sair assim da ralé brasileira. E quando eu digo ralé não é pejorativo, é um termo de um sociólogo chamado Gessé Souza. Você já saiu daqui e já está no que a gente chama de, no mínimo, os batalhadores, que é aquela classe social que ainda não é classe média, mas tem os pressupostos psicossociais para adquirir um dos capitais valorizados na sociedade. Acho assim, quando a gente fala sobre ficar rico, aí tem essa coisa da galera, pô, não é pra todo mundo, né?
Mas eu acho que todo mundo, sem exceção, consegue melhorar o seu estado, né? Independente de qual seja ele, né? E é meio viciante, cara. A gente vai melhorando, a gente quer mais. Então, eu acho... Porque, assim, a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, elas não dão tudo de si nas coisas, né? Inclusive eu, não dou tudo de mim. E eu me cobro disso. Porque eu acho que eu poderia estar melhor se eu fosse mais disciplinado, mais aplicado. E acho que isso está para todo mundo, mas a gente tem uma tendência sempre a olhar para o externo, né? Para outras coisas assim. Você me lembrou um negócio muito engraçado. Eu fui participar de um treinamento de marketing, gestão e vendas do Ricardo Nunes, mais conhecido como Ricardo Eletro. Certo. Muita gente gosta de cancelar o Ricardo Eletro, falando, mas ele faliu, mas tem um monte de questão trabalhista, não sei o quê. Meu amigo, ele vendia 1 bilhão por mês. Então, assim, você pode criticar algumas coisas, mas você também tem que reconhecer o resultado do cara. Sim. Você conhece o nome Ricardo Eletro. Quem conhece o teu, tá ligado? Então, assim, o cara tem resultado. E eu fui lá aprender vendas. Porque ele vendia 1 bilhão por mês. E ele falou um negócio muito foda. Ele tava treinando lá a equipe de vendedores. E ele simplesmente chegou aqui, um cara, ele não tava performando bem. Ele olhava assim, não tava vendendo muito, não tava ganhando muito dinheiro e tal. Daí ele olhou assim e daí ele perguntou, você gosta de futebol? Aí ele falou, gosto. Qual que é o seu time? Eu acho que era, sei lá, vamos dizer Flamengo. Ah, Flamengo. Pô, que massa. Quem que é o técnico do Flamengo? Ah, é tal fulano. Quem que são os atacantes do Flamengo? Ah, tal. Quais foram os resultados dos últimos jogos do Flamengo? Ah, foi esse. Aí ele perguntou, qual que é o produto que tava na cartilha de vendas hoje da loja, exposto assim em destaque? Qual era o produto de hoje? Aí ele não lembrava. E daí ele falou, você ama sua família? Aí ele falou, amo. Ele falou, você não ama sua família. Daí o cara ficou louco, né? Falou, como assim eu não amo minha família? Não, você não ama sua família. Você ama o Flamengo. Porque você sabe tudo isso do Flamengo e você não sabe qual que era o produto que estava na cartilha de vendas hoje, no panfleto da loja, para você vender, para trazer um futuro melhor para sua família. Então, o que você falou das pessoas não darem tudo de si é real. E isso diz sobre foco, né? Sobre onde você coloca a tua atenção também, né? E isso tem a ver com aquilo que a gente estava conversando, de autoconhecimento. Esse meu processo de transformação, cara, se você falasse com o Giovanni há 3 anos atrás, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu já estive em Portugal, no intercâmbio, ou seja, eu tava num outro ambiente, eu tava tendo a oportunidade de alçar novos voos, e uma pessoa lá em Portugal me perguntou assim, Giovanni, qual que é o seu salário dos sonhos? Se você, lá eles falam ordenado, né? Qual que é o seu ordenado dos sonhos? E daí, assim, um salário que te permitisse falar, cheguei lá, venci na vida. Se você recebesse isso por mês, você vai falar, meu Deus, deu tudo certo. Amém. Curiosidade, qual que é o seu salário dos sonhos? Então, eu fiquei tentando pensar aqui. Uma vez... Só chuta um valor. Seu. 30. Trintão? Pô, meu amigo. Trabalhar essa mentalidade, viu? Daqui pro final do podcast, você vai falar assim, 200 mil no mínimo pra começar. Mas beleza, por mês. Aí, sabe quanto que eu falei? Me perguntaram, salário dos sonhos, 2016, faz 7 anos. Adivinha quanto eu falei? 5 mil. Pô, você tá pensando muito bem de mim, gratidão. 2 mil reais. Caramba. Cara, diga aí, velho. E você em Portugal já, na Europa e tal. Porra, tava já bem, né? Eu já tinha até ganhado um campeonato de debates, estudante de direito de uma federal, conquistei uma bolsa de intercâmbio na Europa. Giovanni, qual é o seu salário dos sonhos? 2 mil reais, cara. Você vê como a minha mentalidade era de escassez. Deixa eu só traduzir isso, né? Porque às vezes a galera ouve isso e não sabe o que é. Então vou explicar para você não esquecer mais. O que é mentalidade de escassez? É uma noção de que não existe dinheiro suficiente para todo mundo no mundo. Então, você provavelmente vai ter uma vida muito difícil, tudo é difícil, o dinheiro é difícil de conseguir. Então, essa é a mentalidade de escassez. Você pensa que a vida é um jogo de soma zero, que para você ganhar, o outro tem que perder. Isso é escassez. Qual que é o antônimo, qual que é o contrário da mentalidade de escassez? É a mentalidade de abundância. O que é isso? É quando você entende que o universo é abundante, tem mais do que o suficiente para todo mundo. Se o outro ganhou,
parabéns, que bom pra ele, já é você, e que você consegue sim atingir as coisas que você quer. Isso é a mentalidade de abundância. E eu era mega escasso, porque eu sequer sonhava, eu não tinha essa ambição, sabe? Se o meu salário dos sonhos era R$2.000, quando que eu ia ter uma ambição de, sei lá, vou viajar pra Dubai, eu vou ter um carro foda, vamos dizer uma Porsche não é uma Ferrari, né? Mas vamos dizer uma Porsche. Quero ter um imóvel próprio que seja tipo um duplex em São Paulo. Não tem como. É impossível. Não dá. Por quê? Porque sua mente ainda está condicionada. O Wendell Carvalho, uma vez, fez uma analogia que eu achei muito interessante. Ele falou assim, imagina uma caixa de fósforo. Tá aqui uma caixa de fósforo. Se eu tivesse uma caixa aqui, eu ia fazer igual o Primo Rico, que ele tá fazendo um monte dessas coisas, essas presepadas no podcast. Ele fica, não, ó, daí pega esse copo, aí você pega esse celular, aí viraliza. Não, vou começar a trazer uma mala pro podcast. Boa. Ó, trabalhei aqui, eu peguei uns objetos pra gente fazer umas analogias. Sempre tem um exemplozinho, né? Assim, né? Assim, não, ele viu, os 2 vídeos mais vistos do canal do Primo Rico são com esses experimentos. Teve aquele do isqueiro, você viu do isqueiro? Vi. Do isqueiro. Teve esse mais recente do isopor. Você viu do isopor? Do isopor eu não vi. O isopor que ele falava assim, tá aqui 2 isopor, e daí esse é você no ambiente certo. Aí você colocava o isopor na água. Aí fazia assim, quando você vai lá embaixo, ele soltava o isopor subir, daí o ambiente te puxa pra cima. Aí o outro era um copo de ácido. Aí esse aqui é você no ambiente errado. O isopor corroendo. Cara, foi boa a sacada, foi boa. E ele tá fazendo só isso. Mas daí, resumindo, o Wendell Carvalho fez essa analogia. Imagina uma caixa de fósforo. E você quer enfiar maços de R$50 dentro de uma caixa de fósforo. Cabe? Não. Não cabe. Vai caber no máximo umas moedinhas ali. Beleza. Agora uma caixa de sapato. Já cabe mais coisa, né? Isso é uma analogia para o seu cérebro. Você só ganha tanto dinheiro conforme a sua mente já cresceu. Sim. Então, às vezes, a pessoa quer ganhar maços de 50, só que a cabeça dela, a mentalidade é uma caixa de fósforo. Sim. Igual eu era, lá em Portugal. E o pior, assim, que essa castração mental, ela vem um pouco também da sociedade, infelizmente. Um pouco? 100%. Né? Ela vem da sociedade, porque tem um filósofo que chama Vladimir Safatli, e ele falou uma coisa que eu achei muito legal, assim, um filósofo brasileiro, né? Tá vivo, professor da USP e tal. E ele disse Chama assim, ele aqui. Eu não tenho contato, mas gostaria. Manda um direct. Gostaria. Ele falou que a pior castração que tem é impedir as pessoas de sonhar. Foda. Que é mais ou menos isso, eu acho que acontece quando você fala dessa mentalidade de escassez. O cara não acredita mesmo que ele pode. Entendeu? Não é que ele... Não é nem que é uma culpa dele. Esse pensamento também foi introjetado nele, né? Com certeza. E você tem toda a razão. O que acontece? Quando a gente vai simplesmente crescendo, a gente vai pegando certas coisas do ambiente, dos nossos pais. 80% dos nossos bloqueios mentais vem do nosso pai. Sim. E o que acontece? A gente vai sendo moldado, programado pelo nosso meio. E a maioria das pessoas está fodida. Você vai passar a maior parte do seu tempo, a não ser que você já seja de uma família milionária, você vai passar a maior parte do tempo com pessoas que estão com muitos problemas mentais, muitos problemas financeiros. Então é natural que você vai virando a média daquelas 5 pessoas que você mais convive. E você tem que fazer um trabalho gigante para se desbloquear. Isso vai acontecer o quê? Justamente com o processo de autoconhecimento. Daí voltando para aquela pergunta que você me fez. Qual que seria o melhor investimento que você pode fazer? O Primo Rico uma vez falou isso. Ele disse assim, se você tem R$20, não é para você comprar um fundo imobiliário, não é para você investir em ações, é para você comprar um livro. Porque o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo, é aumentando o seu conhecimento. Você aumentando o seu conhecimento, se desenvolvendo, naturalmente você vai começar a ganhar mais dinheiro. A sua hora vai valer mais. Você vai se tornar um profissional mais valioso. Então você vai começar a ter mais dinheiro. Esse dinheiro a mais, aí sim você pode começar a empreender. Ou melhor dizendo, a investir. Só que a galera já quer investir pouquinho. O Thiago Reis, ele discorda de mim nesse ponto. Ele vai falar, não, Giovanni, mas você tem que ver que o fator mais importante nos investimentos é o tempo.
Então, quando você vai pegar assim, depois de muito tempo, isso aqui vai valorizar demais e tal. Eu entendo essa forma de ver as coisas, só que realmente, nesse ponto, eu concordo mais com o Wendel Carvalho. Uma vez perguntaram, eu tava num evento físico dele, levantaram a mão assim, falaram: Wendel Carvalho, onde eu invisto o meu dinheiro? Aí ele só soltou a braba. Sabe o que ele falou, Má? Ele falou assim, ó: se você não tem 100 mil pra começar, nem comece. Cara, que tapa na cara. Você tá falando de investimento? Se você não tem 100 mil pra começar, nem comece. Tu não tem 100 mil, vai empreender, vai fazer dinheiro. Depois, com essa renda, aí você vai pensar em investimento. Sim. A galera quer trocar as coisas. Não tem nada vai retornar mais dinheiro do que empreender, né? Não tem como. Se fizer uma variável básica, que seria esses 20 reais comprados em 20 águas de R$ 1, o tanto que essas águas vão render de grana é muito maior do que ela em qualquer poupança. Tem aquelas né? analogias que o pessoal fica zoando com o Thiago Nigri, que ele fala que não, que você tem como ganhar mais de 10 mil por mês vendendo água na rua, né? Que ele faz uns cálculos assim, é muito engraçado. Ele dá uma viajada também. Tipo... Aqueles são os mais engraçados. Aí você vai ver os comentários no YouTube. Sim. Não é assim, tipo... Que é aquilo que eu falei, que é aquilo que a gente tava falando. Existe a parte mental, entendeu? Quando você tem 14 filhos, você não vai comprar 100 água, entendeu? Tipo assim, existe coisa nessa terra que ele não teve acesso ainda. Então, também não é tão simples assim, sabe? Acho que o trabalho... É tipo a coisa do morador de rua, né? Quando a galera fala assim, que o cara não quer sair da rua, sabe? Quem tá na rua. Pô, mas e o estágio psicológico desse cara? Entendeu? Não é que ele não quer, ele não consegue querer. Exato, exatamente isso. E não é nem brisa isso não, gente. Não é, os caras tão falando abobrinha, fanfarrão. Não, vai lá ler um livro chamado A Tolice da Inteligência Brasileira, do Gessé Souza. O cara é um sociólogo que já foi diretor do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. O cara é doutor, foi diretor do IPEA. Ele tem uma puta de uma teoria foda de classes sociais, aquilo que eu falei de ralé brasileiro, batalhadores, é dele. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele simplesmente foi falar com essas pessoas. Ele chegou, fez entrevistas, viu na prática. E fazendo esses estudos empíricos, ele percebeu que certos discursos se repetiam. Crianças de famílias muito carentes ficavam repetindo uma coisa que chamou a atenção dele. Ficavam falando assim. Elas relatavam que ficavam horas fitando o quadro verde sem entender nada. O quadro verde da escola. Então, muita gente taxa essa galera de burro, de arruaceiro, de bagunceiro. Mas por que eles estão na escola e eles não conseguem sequer prestar atenção? Porque eles não têm esses estímulos desde tenra idade, como ele diz. Eles não têm a sua imaginação estimulada. Eles, muitas vezes, têm um lar familiar disruptivo. Sim. Então, por exemplo, um filho de classe média, de classe alta, uma filha que engravida, poxa, a família, por mais que ache, poxa, que situação, vai acolher, vai dar um melhor ambiente, classe média e classe alta vai fazer isso. Já as famílias disruptivas, que o Gessé Souza comenta, a filha engravidou, é uma puta, vai ser expulsa de casa. Então, assim, só se fode, entendeu? É muito, cara, é muito complicado essa coisa, assim. Por isso que a gente falou aqui. Algumas coisas são pra quem tá minimamente com as coisas equilibradas, né? Porque você imagina que você mora num lugar que é um quarto com 10 pessoas, que tá tocando um funk alto na frente da tua casa. Então, obviamente, você não dormiu nesse dia. Na hora que você acordou, você tomou um café com uma bolacha de água e sal. E antes de você ir pra escola, seu pai bateu na sua mãe. Entendeu? Então, tipo, você vai prestar atenção no que na aula? Exato. Imagina que você é um cortador de cana do interior do Nordeste que morre de calor, de exaustão. Então, assim... Tem essas variáveis, é aí né? que entra o papel do Estado. E daí os anarcocapitalistas podem me cancelar aqui, porra. Mas você falar que o Estado é inútil, que o livre mercado vai resolver tudo, não é assim. O mercado é importante para resolver as coisas que só o mercado pode resolver. E o Estado é importante para resolver as coisas que só o Estado pode resolver. Cara, você falar que não, se a gente simplesmente abolir tudo aqui, vai ficar... simplesmente a livre concorrência vai fazer com que todo mundo se dê bem. Não é assim. A gente precisa de certos programas sociais
pra olhar pra galera que tá lá embaixo. Porque tem gente que tá antes do zero. Exato. Isso No é negativo, complicado. né? Isso é complicado.